Uma névoa espessa encobre o imaginário ocidental sempre que este nome é pronunciado. Criada nos porões do preconceito e alimentada pelo julgamento moral, a imagem da pombagira foi deformada por quem observa o sagrado apenas através da fechadura. O senso comum a transformou em um tabu, uma presença confinada a sussurros de pavor. Esse verniz de dogmas e gesso precisa derreter. O que se revela sob a superfície não é o caos, mas a terra batida e firme das encruzilhadas ancestrais, protegidas pelo ferro e pelo tempo. A pombagira atua como uma guardiã implacável da lei. Longe de ser uma força de maldade gratuita, ela é a executora da justiça, que opera nos bastidores da existência humana, equilibrando o que o capricho dos homens desajustou. Essa força colide com a herança colonial porque ignora a divisão entre anjos e demônios. Na cosmovisão de matriz africana, o universo se organiza através de equilíbrios e responsabilidades, sem a necessidade de uma guerra eterna entre o bem e o mal absolutos. A projeção do conceito de diabo sobre essas entidades serviu como uma manobra de controle. Ao rotular a função transmutadora da pombagira como pecado, o colonizador tentou asfixiar o conhecimento sobre proteção e autonomia espiritual. Definir a pombagira exige a precisão do terreiro. Ela é um Exu feminino. Trata-se de uma consciência humana em evolução, que ocupa o posto de mensageira e força de choque entre os planos material e sutil. Investigaremos a estrutura dessas falanges e a lógica que sustenta a coroa dessas guardiãs. Vamos observar os fatos e a filosofia que compõem este arquétipo para entender por que ele permanece indomável. Na prática, a entidade trabalha na desintegração de energias densas. Sua função é varrer miasmas, neutralizar intenções de ódio e estabelecer escudo sobre os caminhos, permitindo que a vida siga seu curso sem interferências externas. A compreensão da pombagira revela a mecânica da soberania individual. Ela demonstra que a liberdade no plano espiritual exige a coragem de encarar as próprias sombras e assumir a responsabilidade sobre o próprio poder. A redução histórica que limita as pombagiras à categoria única de mulheres da vida é uma tentativa de invalidação. Esse estigma sexual serve como uma ferramenta para tentar despir a entidade de sua autoridade espiritual e histórica. As falanges abrigam trajetórias diversas que desafiaram as normas de suas épocas. Rainhas destronadas, curandeiras perseguidas por seus segredos herbais, ciganas sem fronteiras e aristocratas que recusaram a submissão habitaram as mesmas estruturas sociais rígidas que tentaram apagá-las. O núcleo que une esses espíritos é a insubmissão. São mulheres que enfrentaram a violência sistêmica e se recusaram a baixar a cabeça, transformando o peso do sofrimento em uma força de resistência permanente. Essa vivência terrena, calcada na sobrevivência, conferiu a elas um domínio cirúrgico sobre a psicologia humana. Elas conhecem as raízes da traição, a anatomia do trauma e a hipocrisia do mundo porque sentiram o corte dessas lâminas em sua própria pele. A insubmissão aqui é a reconquista da soberania espiritual. Representa a afirmação de que a vontade individual é soberana e não pode ser aniquilada por decretos ou convenções sociais de qualquer tempo. Essas entidades personificam o retorno da força feminina, exercendo agora o domínio absoluto sobre os destinos e agindo como o eco das que se recusaram a ser silenciadas. A indústria que promete amarrações amorosas explora a fragilidade humana e cria um perigo espiritual real. Promessas de submeter à vontade alheia, em poucos dias, usam o nome da guardiã como um disfarce para práticas de vampirismo energético. Quem atende a esses pedidos de dominação é o quiumba. Espíritos obsessores e densos se passam pela pombagira para drenar a vitalidade de quem os invoca, alimentando-se do ego e da obsessão dos vivos. Uma pombagira de lei respeita a soberania do livre-arbítrio. A ética que rege sua evolução impede que ela viole a escolha de qualquer ser humano para satisfazer caprichos emocionais alheios. A lei que ela guarda é a lei do equilíbrio, não do controle. A atuação real da guardiã foca na reconstrução do indivíduo.
Ela cicatriza o campo emocional, fortalece o magnetismo pessoal e resgata o amor próprio, permitindo que a pessoa se sinta inteira sem precisar acorrentar ninguém. A verdadeira espiritualidade opera na libertação de relações tóxicas. A guardiã ensina que a plenitude nasce da autonomia, nunca da dependência ou da posse forçada sobre o outro. No terreiro, a gargalhada da pombagira é frequentemente confundida com deboche ou maldade por quem não conhece sua finalidade. Para o leigo, o som é intimidador. Para o iniciado, é uma operação técnica de limpeza. Esse som é uma ferramenta de choque. A vibração sonora desintegra energias estagnadas e explode formas pensamento negativas acumuladas no ambiente, realizando uma asepsia imediata através da frequência. A gargalhada funciona como um grito de poder que desorienta entidades de baixo padrão vibratório. É uma onda de choque que expulsa obsessores e limpa o ar, restabelecendo a ordem no campo energético. Simbolicamente, é a risada de quem venceu a dor. Ela celebra a transcendência sobre as ilusões materiais e sobre as pequenas traições do mundo, ensinando que a força vital é o único escudo contra a tristeza que paralisa. Essa ferramenta transforma o pânico em reverência. A gargalhada é o manifesto sônico de uma guardiã que utiliza a alegria e o poder para dissolver o medo que assombra os vivos. Os elementos rituais da pombagira formam uma engenharia sofisticada. Nada aqui é decorativo. Cada objeto é um condensador de força e uma extensão da vontade espiritual no plano físico. Na encruzilhada em T, o destino se manifesta de forma bruta. É o útero onde o velho caminho morre para que uma nova trajetória seja forjada pela vontade, marcando o ponto de convergência de todas as grandes decisões. O uso do preto e do vermelho ancora vibrações específicas. O preto representa o vazio primordial que absorve e neutraliza cargas pesadas, enquanto o vermelho é o fogo da vitalidade e o sangue que sustenta a vida em movimento. O movimento da saia rodada gera um vórtice dinâmico. Esse giro magnético varre o campo áureo e o ambiente, sugando impurezas astrais e as projetando para a Terra para serem recicladas e transmutadas. O fumo atua como um elemento defumador que limpa toxinas sutis, enquanto o champanhe e os licores funcionam como condensadores. Esses líquidos descarregam a densidade energética do aparelho mediúnico, garantindo a integridade de quem serve de canal. A iconografia da pombagira é uma tecnologia espiritual precisa. Ela organiza forças naturais e ancestrais para manter o equilíbrio onde a desordem humana tenta se instalar. A conexão com a energia da guardiã exige silêncio e intenção, dispensando rituais teatrais. O primeiro portal de comunicação é a própria mente, desde que sustentada pelo respeito absoluto à ancestralidade. Antes de qualquer chamado, é preciso clareza. Essa força responde a quem busca resgatar o poder pessoal, proteção contra abusos ou abertura de caminhos prósperos. Ela ignora pedidos de vingança mesquinha ou futilidades que não contribuam para a evolução. A relação entre o devoto e a entidade é baseada em um suporte real e humanizado. É o abraço que acolhe a dor, mas que exige a altivez necessária para que a pessoa se levante e caminhe com suas próprias pernas. Para manter o equilíbrio em casa, deve-se evitar acender velas ou oferendas em áreas íntimas, como os quartos. O manuseio desses elementos deve ocorrer em espaços abertos ou discretos, respeitando a natureza de rua da entidade e a harmonia do lar. A oração sincera e direta é a ferramenta mais eficaz. Falar com a pombagira exige a mesma franqueza que se teria com uma mulher sábia e experiente, que não tolera mentiras nem meias palavras. A conexão com a guardiã é um convite à maturidade. É um momento em que o indivíduo decide abandonar a fraqueza para encarar a magnitude de sua própria força interior. O estigma projetado sobre a pombagira expõe a aversão histórica à liberdade feminina e à aplicação de uma justiça que ignora privilégios humanos. O medo que ela provoca é o reflexo da nossa própria dificuldade em lidar com o que é indomável. A espiritualidade de matriz africana é um monumento à resistência e à vida.
Ela celebra a capacidade de transmutar a opressão em autoridade, ensinando que nada pode apagar a força de quem aprendeu a caminhar sobre as brasas do mundo. O perigo real não reside nos nomes das guardiãs ou no silêncio das encruzilhadas, mas na mediocridade, no ódio e na inveja que os homens cultivam em plena luz do dia. A pombagira é a afirmação visceral da vida que não se curva. Ela personifica a força que permanece de pé mesmo após todas as tentativas de subjugação, lembrando-nos que a nossa própria dignidade é inegociável.